Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma live super especial aqui. Estamos de volta para nós estarmos dando continuidade ao livro de Gênesis. Toda quinta-feira nós temos aqui um compromisso de estarmos estudando aqui, né, um pequeno grupo, estudando o livro de Gênesis. Amanda já entrou. E Amanda, Amandinha, a paz do Senhor. Amanda foi a primeira hoje, hein, Amanda? Estudar a Bíblia para mim é um prazer, é uma bênção, é deleite, é tudo de bom. Se eu pudesse, eu faria isso sempre, né, direto. Eu procuro ler e meditar todos os dias e a gente aprende tanto, né? E o livro de Gênesis é um livro de muito aprendizado, porque é o livro onde falam como tudo começou. Tem dúvida de saber como tudo começou? É aqui. É aqui que você tira as suas dúvidas. Então quero já dar a paz do Senhor para quem está aqui com a gente já. Tiago, Amanda já está aqui conosco. Tenho certeza que mais gente vai chegar. E a gente vai ler e estudar e aprender um pouquinho sobre o livro de Gênesis. Hoje nós estamos no capítulo 9. Com certeza, quem já está me acompanhando, paz do Senhor, Amandinha. Quem já está me acompanhando aí sabe que hoje nós estamos no capítulo 9. Com certeza você já leu o capítulo 9, né? Porque não tem como a gente ler o texto inteiro aqui, né, gente? A live, ela não dura tanto tempo assim, né? A gente tem um limite, né? E aí eu sempre falo assim, ó, pessoal, leu o capítulo durante o dia para quando chegar aqui vocês já saberem do que eu estou falando, né? Hoje a gente vai dar continuidade. Na minha Bíblia, o título diz assim: a aliança que Deus fez com Noé e com todo o gênero humano. Olha que legal, Rogério já entrou aí também, o pastor Luciano também já entrou, a paz do Senhor, para todo mundo que está aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser um estudo super abençoado, certeza que vai ser benção. Então vamos lá, gente. Nós temos aqui vários pontos importantes no capítulo 9. No capítulo 9 de Gênesis tem vários pontos importantes que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles hoje. Pega o seu caderninho de anotações aí para fazer as suas anotações, sabendo que o grupo que está aqui comigo ao vivo, toda quinta-feira está recebendo PDF da live. Faço questão de digitar tudo bonitinho para vocês que a gente falou aqui e mais algumas informações, né? Hoje não vou mandar agora, mas amanhã, por certo, você vai estar recebendo aí no grupo esse PDF. Então vamos lá, vamos ao que interessa direto aqui, tá? Alguns pontos importantes do capítulo 9 de Gênesis. Noé recebe de Deus, como um segundo Adão, o mandato de ser fecundo, de multiplicar-se e de encher a terra. Aquela mesma coisa que Deus fala com Adão lá no início, aí Deus fala novamente aqui com Noé. Por quê? Porque tudo tinha, os homens tinham morrido nas águas do dilúvio e Noé começa uma nova história. Então Deus repete o que ele disse para Adão, ele repete para Noé. Deus dá a ele provisão e proteção, ao mesmo tempo que firma uma aliança com ele e com as demais criaturas, prometendo uma coisa: Deus promete que nunca mais ia destruir a terra com dilúvio. Capítulo 9, a gente vê aqui pontuado, se você leu esse capítulo em casa hoje, você viu que Deus, ele prometeu, ele fez uma aliança com o homem, no caso Noé, para dizer que ele não mais destruiria o mundo com água, tá? Então isso foi uma promessa. Vanessa também tá aí, a paz do Senhor, Vanessinha. Os filhos de Noé, então, recebem o mandato cultural de se multiplicar e encher a terra. Os filhos de Noé, no caso aqui, seriam os progenitores das nações. Isso é muito importante você saber, tá? Por quê? Porque a partir dessa saída da arca para um novo tempo, são os filhos de Noé que vão dar origem às nações. As nações vão se ramificar a partir dos filhos de Noé. Isso é muito legal da gente aprender, tá? Então, não consta na Bíblia que Noé, que já saiu da arca com 600 anos, tá? Não consta na Bíblia que ele
tenha gerado mais filhos além daqueles que ele já tinha. Então a Bíblia não diz em momento nenhum, em lugar nenhum, que Noé teve outros filhos. Então a nova geração viria de quem? Dos filhos de Noé. Noé sai da arca com 600 anos, ele vive mais 350 anos após a saída dele da arca, tá? Mas são os filhos que vão dar continuidade aí, é a terra, que vai ser repovoada novamente. Nós temos que destacar aqui uma coisa importante. Olha só, gente, anota isso que é muito importante você saber. Da linhagem de Sem, porque Noé teve 2 filhos, Sem, Cã ou Cão e Jafé. São 3 filhos, tá? 3 nações, né? Ramificações de nações que sairiam dali. Da linhagem de Sem nasceria Abraão, que é o homem que Deus escolheu para fundar a nação judaica. Olha que coisa importante, gente, que informação importante para você ter aqui já no livro de Gênesis. Então, por isso que eu digo que o livro de Gênesis é fundamental para você conhecer a Bíblia. A gente só sabe da história pelo começo da história. Então, Gênesis é o livro do começo. Então, aqui nós já temos essa informação muito importante, que um dos filhos de Noé, que no caso foi Sem, foi da geração de Sem que veio Abraão. E Abraão foi o homem escolhido por Deus para dar origem à nação judaica. E Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó teve os seus filhos, e esses filhos deram origem às 12 tribos de Israel. Olha só, gente. E na plenitude dos tempos nasce quem? Nasceu o Messias, a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Então, você percebe que o plano de Deus, ele não falhou. O plano de Deus não falhou. Deus reinicia, né? Você conhece muito bem essa expressão reiniciar, né? Nos computadores, né? Às vezes o computador está dando problema, às vezes até o próprio celular está dando problema. O que você faz? Reinicia. Deus fez isso. Deus reiniciou o planeta Terra, né? Os homens se corromperam a tal modo que Deus não queria mais tolerar, né, o pecado do homem. Deus escolhe a família de Noé, prepara, né, manda ele preparar aquela arca, coloca todo mundo ali dentro, salvaguarda Noé e sua família, destrói o mundo todo com as águas do dilúvio. Na realidade, as águas do dilúvio foram para purificar a terra da maldade, né, do homem, e ele reinicia tudo de novo. E a partir do momento que ele reinicia tudo de novo, um dos filhos de Noé, que é Sem, dá origem a Abraão, que dá origem a Isaac, que dá origem a Jacó. Olha só, gente. Jacó tem os seus filhos, que formam as 12 tribos de Israel. Dessas 12 tribos, uma das tribos dá origem ao próprio Messias, porque o Messias, né, Jesus, veio da linhagem de Judá. Por isso ele é chamado leão da tribo de Judá. Olha só que interessante. E aí Deus cumpre na linhagem de Sem, aquilo que ele prometeu lá no Éden, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, muito legal a gente aprender isso já desde o início aqui no livro de Gênesis. Tô vendo várias pessoas entrando aí, Aline, Arialda, Sayonara. Paz do Senhor para vocês, sejam bem-vindas aqui no nosso pequeno grupo de estudo de toda quinta-feira. Gente, uma coisa muito interessante também que acontece aqui em Gênesis 9, com certeza você já leu, tá? Gênesis 9, versículo 2, vamos lá. Diz assim, olha, Gênesis 9, 2 diz assim: e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Então, olha só, a primeira informação que a gente tem aqui é que os animais, eles passam a temer os homens. Isso é interessante também. Por quê? Pai do Senhor, Rogéria, muita gente entrando aí, Márcia, sejam todos bem-vindos, tá? Gente, os animais passam a temer os homens. Qual a diferença desse versículo, dessa informação que a gente tem aqui, com a informação que tem lá no Gênesis?
Existe uma diferença? Existe. Por quê? Porque os animais, querendo ou não, né, gente, eles foram domados para entrarem dentro da arca. O próprio Deus se encarregou de fazer isso, né? E eles ficaram ali um bom tempo, todos juntos dentro da arca. A partir disso, Deus fala que os animais da terra passam a temer os homens, que os homens teriam o poder de domar e usar os animais de acordo com a sua conveniência. E isso é uma informação que já aparece aqui. Uma outra informação é que os animais e as aves passaram a fazer parte da dieta alimentar do homem. Gente, isso é muito interessante também. O versículo 3 diz assim, olha: tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Olha só. Então, olha a outra diferença. Lá no Jardim do Éden, o homem só se alimentava de vegetais, de ervas, de frutas, vamos dizer assim. O homem não se alimentava de carne no início. Depois do dilúvio, depois que Noé sai da arca, a dieta do homem muda. Olha só que interessante a gente saber essas informações. O próprio Deus diz que os animais e que as aves passam a fazer parte da cadeia alimentar do homem. Não foi o homem que inventou isso. Foi o próprio Deus que determinou que agora a dieta do homem ia mudar. Que ele poderia se alimentar de animais e de aves. Olha só que interessante, tá? No jardim eram frutos e plantas. Você pode conferir isso lá em Gênesis 1, versículo 29, lá em Gênesis 2, 9 e 16. Eu não vou ler todos os versículos, mas vocês anotem essas informações e depois confiram. Mas depois do dilúvio, ele amplia essa dieta dos seres humanos, incluindo carne ou seja, proteína. Ele incluiu proteína na dieta dos homens. Você sabia disso? Às vezes a gente passa pelo texto, a gente lê, né? Mas a gente não presta atenção nos detalhes. E isso é muito importante. Mas, presta atenção. A carne, a proteína entrou na dieta dos homens. Marlon também entrou aí, a parte do Senhor, Marlon. Mas Deus estabeleceu um limite nessa alimentação do homem. Deus estabeleceu um limite. Qual é o limite? Versículo 4. Vamos lá para o versículo 4? A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Olha que outra informação interessante que a gente tem aqui no livro de Gênesis. Deus estabelece um limite na alimentação do homem. É vedado ao homem comer carne com vida. O homem pode comer carne? Sim, carne de animais, carne de aves, carne de mamíferos, pode. Deus liberou o consumo de carne, proteína, mas ele vedou comer carne com a vida do homem. O que isso significa? Comer carne com sangue. Isso aqui também é um princípio assim bem interessante que aparece aqui no livro de Gênesis, capítulo 9. Porque quando Deus fala que o homem não pode comer a carne com o sangue, aqui no versículo 4, tá? Ele está determinando a sacralidade da vida. Deus está dizendo para o homem o seguinte: a vida é importante. Toda vida é importante. Tá? E aí, embaixo, ele diz: certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. O que Deus está dizendo aqui? A vida é importante. A vida é sagrada. Então preste atenção. Olha quantas informações nós já temos aqui nos primeiros versículos do livro de Gênesis, né? Do capítulo 9. Olha quantas informações nós já temos aqui. A vida humana deve permanecer intocável. Porque mesmo depois da queda, o homem continua carregando a imagem e semelhança de Deus. Então Deus está dizendo o seguinte: toda vida é sagrada. Marise também entrou aí, Pai do Senhor, Marise. Então Deus está dizendo: olha, a vida do homem é sagrada. Então, a vida é uma dádiva de Deus e ninguém pode tirar a vida. E isso é um princípio que já é estabelecido desde o início. Então, às vezes a gente emite muitas opiniões, a gente fala muita coisa sem conhecer
né, a palavra. Então, por isso é importante a gente conhecer a palavra de Deus. E Gênesis é o início de tudo, tá? A vida é uma dádiva de Deus. Deus é doador da vida. Deus é o preservador da vida. E só Deus tem o direito de dar e de tirar a vida. Onde a gente pode ler esse versículo confirmado em outras passagens também? Vamos ler em 1 Samuel 2,6. Vou ler só 2 versículos. Existem vários na Bíblia, mas eu vou ler só 2 aqui, tá? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Olha o que está dizendo aí. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, está claro aqui, né, nessa oração feita, nesse cântico feito por Ana, que a prerrogativa da vida está na mão de Deus. Quando Ana diz assim, ó, é o Senhor que tira a vida e a dá, ela está dizendo que Deus tem o poder da vida, de dar vida para alguém, de tirar a vida de alguém. Esse tirar não é tirar, eu vou tirar a vida por a bel prazer, não. Deus tem o direito sobre as criaturas porque Ele é o Criador. É isso aqui que está expresso aqui. Então só Ele tem direito de dar e de tirar a vida. Se só Deus tem o direito de tirar a vida, por que tantas pessoas tiram a vida das outras? Elas estão cometendo um pecado. E Deus vai cobrar. Ele está dizendo aqui, ó, eu requererei. Você acabou de ler comigo aqui. Gênesis 9, versículo 4 e 5. Eu requererei. Então, diante de Deus, todas as pessoas, todo ser humano, ele vai ter que dar conta daquilo que ele fez. Porque tudo, a vontade de Deus está expressa na palavra. Aquilo que é certo e aquilo que é errado está expresso na palavra. Então, gente, fica claro aqui desde o início, já em Gênesis, olha, muito antes de Deus trazer as leis, né, dar as leis através de Moisés, repetir essas mesmas leis depois, nas segundas tábuas da lei, e depois todo aquele processo, né, de Levítico, Deuteronômio, onde todas as leis estão ali. Muito antes disso acontecer, já em Gênesis está dizendo bem claro aqui o que Deus quer, o que Deus aceita, o que Deus não quer, o que Deus não aceita. Está bem claro aqui. Então, nesse sentido, a gente pode confirmar em outros textos que Deus proíbe o assassinato. Isso está escrito lá em Êxodo 20, 13. A gente pode até dar uma lida agora, só para a gente confirmar aqui o que a gente está falando. Êxodo 20, versículo 13. Olha o que está dizendo aí. Não matarás. Faz parte da lei de Deus. Quando Deus deu as leis para Moisés, ele expressou isso. Não matarás. Mas isso já estava escrito lá desde o início. Aqui em Gênesis capítulo 9, já está dizendo que não é para matar. Que não é para tirar a vida de ninguém, tá? E no caso do suicídio, a mesma coisa. Porque quem se suicida está tirando a própria vida. E você não tem direito de tirar a sua própria vida. Então também é um pecado. Eu não vou entrar nesse pormenor aqui, porque isso aí gera uma discussão enorme, né? Não vou entrar nesse pormenor. Mas a gente tem que dizer o que a Bíblia diz, né? O homem não tem licença para tirar a vida do seu próximo. E ele também não tem atribuição para tirar a sua própria vida. Nesse sentido, nós podemos dizer que o suicídio é o assassinato de si mesmo. Então, a vida é minha, eu posso tirar. Não, a vida é tua porque Deus te deu vida. Deus te deu vida. Você não escolheu viver ou nascer. Deus te deu a vida. Então você também não tem o direito de tirar a sua própria vida. Isso está claro. Pai do Senhor, irmã Alcione, Marrom, Deus te abençoe. Então, aí a gente pode ver aí. Vamos voltar pro texto? Agora que são vamos lá. Vamos voltar pro texto. Gênesis 9, versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Gente, não parece uma contradição agora? Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Ora, Deus está dizendo que não é para tirar a vida de ninguém, nem os bichos que a gente pode comer com sangue, porque o sangue é a vida. Nem os bichos que a gente come, que a gente pode se alimentar, a gente pode comer com sangue, porque a gente tem que respeitar a sacralidade da vida. E aí, agora está dizendo aqui que quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Não parece uma contradição? Aqui está falando de quê? Da pena capital. Passou a vigorar a pena capital. O que é isso?
que Deus está dizendo aqui para Noé? Se um homem tirar a vida de outro homem, a vida dele também será tirada. Aqui passa a vigorar a pena capital. Por que passa a vigorar a pena capital aqui? Para proteger a vida humana e reprimir a violência. Lembre-se que antes do dilúvio, os homens faziam o que queriam, eles não tinham limites para nada. O pecado ofendeu tanto a Deus que Deus resolve destruir todo mundo com as águas do dilúvio, preservando só Noé. E aí a gente vê aqui, olha, o mesmo Deus que diz que não é para tirar a vida, que ele vai requerer, que não é para matar, e agora ele está dizendo aqui que o homem que tirar a vida de outro homem também vai morrer pela mão de um homem. Isso apenas é uma constatação. Isso apenas é uma constatação. Porque você imagine, se os homens achassem que tivessem o direito de tirar a vida de qualquer pessoa, como estaria o mundo hoje, gente? Como estaria o mundo hoje se Deus não coloca um limite? Então Deus fala assim, olha, a vida humana é preciosa, ninguém pode tirar a vida de outra pessoa. Ele repete tudo isso lá no Êxodo, quando ele traz a lei através de Moisés. Mas ele disse assim, olha, não tire a vida de um homem, porque senão você vai morrer. Por quê? Porque se você tirou a vida de alguém, você também vai ficar sem a sua. Porque a vida é sagrada. O homem é a imagem de Deus. Mesmo que essa imagem esteja um pouco danificada pelo pecado, ele continua sendo imagem e semelhança de Deus. Então, olha só como a gente tem que prestar atenção na hora de interpretar a palavra. Olha como a gente tem que ter cuidado, tá? Então, Deus prescreve aqui em Gênesis 9:5 a pena capital tanto para os animais quanto para os seres humanos culpados. A pena capital, gente, é inegável. Não tem como negar a pena capital. Tanto no Antigo Testamento acontecia, quanto no Novo Testamento acontecia a pena capital. O que é pena capital? Pena de morte. Para crimes hediondos, vamos dizer assim, crimes gravíssimos, crimes que atentavam contra a vida, existia a pena capital. Tá? E aí... eu vou falar uma coisa bem séria agora nesse sentido. Jesus não negou a pena capital. Claro, gente, que Jesus sempre julgou e conviveu com as pessoas usando de muita misericórdia, né? Deus, ele sempre usou, Deus na pessoa de Jesus, ele sempre foi muito misericordioso. Mas Deus não aboliu a pena capital, como tanto é que ela existe até hoje. Existiu no tempo de Jesus, tanto é que Jesus foi morto por uma pena capital. Jesus morreu na cruz por uma pena capital. Ele foi julgado, né, e condenado à morte, Jesus, sendo inocente. Tá? Então, Jesus, por exemplo, vamos dar um exemplo bem assim, bem sério para você. Jesus não negou o direito que Pilatos tinha de condená-lo à morte. Jesus não negou esse direito para Pilatos. Jesus apenas disse para ele que a autoridade que ele tinha não era dele mesmo. Vinha de cima. Vinha de Deus. Tá? Quando Jesus fala para Pilatos em João 19, versículo 11, assim, olha, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Mas Jesus não negou o direito que Pilatos tinha de aplicar a pena capital nele. Tá? Jesus não negou esse direito. E Jesus ensinou sobre isso também. Quando Jesus fala com seus discípulos lá em Mateus 26, versículo 52, ele falou assim para Pedro: Pedro, embainha tua espada. Por quê? Porque todos os que lançam mão da espada, a espada também perecerão. Então, olha só como esse assunto ele é interessante, né? Quando a gente se aprofunda no texto. Então, já houve muitas discussões sobre é certa a pena de morte, não é certa a pena de morte. Aqui está bem claro em Gênesis 9, a gente acabou de ler, que Deus fala aqui com Noé: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue também será derramado. Então, por que Deus faz isso? Preste atenção naquilo que você vai fazer, porque com a mesma medida que você medir, você também será medido, né? E Jesus falou isso também lá nos evangelhos. Então, olha só, não tire a vida de outra pessoa, porque a vida é sagrada e você pode ficar sem a sua se você fizer isso. Você está tentando quanto à lei de Deus, que proíbe tirar a vida de uma pessoa, mas se você tirar, você está sujeito à lei dos homens, que também proíbem tirar a vida de uma outra pessoa.
Todas as leis que existem, gente, elas vêm de cima, elas vêm do alto. Essas leis existem para proteger o inocente. Claro que existiam casos que a pessoa tirava a vida de uma pessoa que era inocente. Tipo, eu estou trabalhando no campo. Isso tem escrito na Bíblia também, tá? Estou trabalhando no campo, aí daqui a pouco solta o cabo da enxada e bate na cabeça do meu companheiro que está lá no campo. Ele morre. Eu matei uma pessoa, mas não foi porque eu quis, não foi conscientemente. Foi um acidente, uma coisa que aconteceu. Essas pessoas iam morrer também? Não. Quando Deus conversa com Moisés a respeito dessas coisas, Deus estabelece para a nação de Israel as cidades de refúgio. Nós vamos chegar lá também, estudando a Bíblia, como a gente sempre estuda aqui, a gente vai chegar nas cidades de refúgio. Quando alguém matava, tirava a vida de alguém inocentemente, sem intenção, elas podiam correr para a cidade de refúgio e ali ficar naquela cidade, resguardada ali, até o sacerdote daquela cidade morrer. Depois que o sacerdote daquela cidade morria, ele estava livre para viver a sua vida novamente. Agora, se a pessoa era culpada mesmo, o crime ia ser analisado ali na cidade de refúgio. Se a pessoa fosse culpada, ela não poderia ficar ali. Ela teria que ficar fora, sujeita ao vingador de sangue. Quem era o vingador de sangue? Alguém da família, alguém que ficou incomodado porque ele fez aquilo, e aí ele ia ter que pagar com a própria vida aquilo que ele fez. E isso estava na lei também, né? Que a gente chama até hoje olho por olho, dente por dente. Tudo isso estava na lei. Se você ler a lei de Moisés, você vai ver lá, né? E hoje nós temos também as leis dos países, né? A gente vive no Brasil sobre leis, né, da Constituição. Se você for para outro país, existem outras leis lá. Tanto que aqui no Brasil nós não temos a pena capital, nós não temos a pena de morte. Nós temos no máximo 30 anos de prisão para os piores crimes. 30 anos, o máximo, né? E aí os advogados entram aí nessa questão e vão julgar e tal. E no máximo que a pessoa fica são 30 anos. Em alguns países não, em alguns países, dependendo do crime que você cometer, existe a pena capital, né? Existe a pena capital. Tem lá a injeção letal, a cadeira elétrica eu acho que já foi abolida, mas a injeção letal ainda existe. Ou a prisão perpétua, a pessoa ficar presa para sempre. São leis. São leis. E o homem que pensar em fazer alguma coisa errada tem que pensar que vai estar sobre a sanção da lei. Então, esse é um assunto que já vem expresso aí no Gênesis, né? E quando a gente estuda Gênesis, a gente já aprende sobre tudo isso. Agora vamos para outro assunto. Existem muitas coisas importantes aqui nesse capítulo 9, gente, de Gênesis. Uma outra coisa importante que eu observei aqui no capítulo 9 de Gênesis é o versículo 13. Versículo 13 diz assim, 12 e 13. E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Aqui está falando também de uma coisa muito interessante, né? Quando Deus promete a Noé que não mais destruiria a terra com as águas do dilúvio, ele diz que ia colocar um sinal no céu, para que toda vez, né, que o homem olhasse para o céu e tivesse, né, aquela formação de nuvens, formação de tempestades, toda vez que o homem olhasse para o céu, ele ia perceber esse sinal que Deus colocou lá, que é o arco dele, né? A gente chama esse arco de arco-íris, né? E é muito bonito. Gente, que coisa linda é o arco-íris, né? Quem já estudou física na escola já passou por essa matéria explicando, né, da refração da luz, que, né, e essas coisas todas que eu não sei muito bem explicar, não. Isso aí é mais com meu esposo aí que sabe, que estudou física, química, essas coisas, ele sabe mais explicar. Mas ele tá lá, né, gente? O arco-íris existe, e existe desde o dia que Deus fez um pacto com o homem, dizendo que não mais o destruiria com as águas do dilúvio. Então, toda vez que o homem olhasse para cima e visse começar a chover, o tempo tá fechando, vai chover, o homem não precisaria mais se preocupar em morrer afogado, né? Vamos dizer assim, porque Deus promete que toda vez que o homem olha para o céu e vê o arco dele lá no céu, ele sabe que Deus não vai destruir mais a terra com águas.
É uma promessa que Deus fez. Então, o arco-íris seria visto quando chovesse na terra como um sinal para todas as pessoas de que Deus cumpre as suas promessas. E realmente, desde aquela época que Noé sai da arca até hoje, nunca mais houve dilúvio. Nem vai haver. Nem vai haver. Porque Deus prometeu que não vai mais destruir o homem com águas do dilúvio. Então, Deus fala para Noé que a ordem e as estações da terra vão continuar preservadas e o arco-íris vai nos lembrar da fidelidade de Deus para com a sua palavra. Hoje a gente vê que existem aí muitos grupos, né? Alguns grupos que se apropriaram desse símbolo, né? Para falar outras coisas que Deus não disse, tá? Coisas que Deus não disse. Então, para que é o símbolo, né? Quando a gente olha para o céu e vê o arco-íris, que é isso? É Deus dizendo, eu cumpro com a minha promessa. O arco-íris, gente, ele tem 7 cores que a gente percebe a olho nu, tá? Mas ele tem mais cores. Só que as cores que a gente consegue identificar com o nosso olho, sem microscópio, sem nada disso, são 7 cores, tá? O verdadeiro arco-íris, tá? Existem alguns grupos, como eu falei, que pegaram o símbolo, né, as cores do arco-íris e fizeram uma bandeira querendo dizer uma outra coisa, mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia, tá, gente? Nada a ver com a Bíblia. Muito pelo contrário, né? A gente tem que estar percebido dessas coisas que acontecem, né? Está vivendo os últimos tempos, né? Está vivendo tempos trabalhosos, mas aqui vai o significado correto, né, do arco-íris no céu. É a fidelidade de Deus. Isso quer dizer a fidelidade de Deus. Deus cumpre as suas promessas. Aqui também no capítulo 9 de Gênesis acontece uma coisa muito chata, gente. Olha quantas coisas a gente já aprendeu aí, gente. Só caminhando no capítulo 9 de Gênesis. Aqui acontece a primeira embriaguez. Também é um assunto controverso, né, gente? Para alguns. Não para mim, não para o povo de Deus que conhece a palavra, mas para alguns, né? Aqui acontece a primeira embriaguez. É interessante que Deus, ele não esconde os pontos fracos das pessoas, né? Por isso que eu creio na Bíblia como um livro divino. Se fosse um livro escrito pelo homem, o homem ia omitir essas coisas, né? Noé foi um homem tão legal, né? Um homem justo, que Deus preservou no dilúvio, mas Noé também cometeu erros. E a Bíblia, ela fala exatamente como o homem é, não omitindo nada do que ele faz. Fala as coisas boas e fala as coisas não tão boas que ele faz também. Foi o caso de Noé, né? O Noé, ele, depois que ele saiu da arca, ele plantou uma vinha. Ele plantou um pé de uva, vamos dizer assim, né? E a Bíblia fala que ele produziu vinho, né? Ele produziu vinho e se embriagou. Então aí, onde acontece a primeira embriaguez de um justo na Bíblia, livro de Gênesis. É aqui que acontece, tá? Então, o resultado da embriaguez, qual foi o resultado da embriaguez para Noé? Falta de pudor. Falta de pudor. Por quê? Porque ele se embriaga, ele toma vinho, se embriaga e ele fica nu na tenda. Ele fica pelado, tira a roupa toda, né? Ele fica sem vergonha, sem pudor. Então, a embriaguez e a nudez, elas caminham juntas. É uma coisa que eu posso constatar aqui no livro. Não estou inventando nada, estou dizendo o que está no livro de Gênesis, a partir do versículo que eu li. Embriaguez e nudez caminham juntas. E colhendo o quê? Vergonha e desonra. Então, é uma coisa para a gente tomar cuidado, né? Em relação à embriaguez. A Bíblia condena plantar uva? Não. A Bíblia condena o cultivo e o consumo de uvas? Não. A Bíblia condena o hábito de beber vinho? Não. A Bíblia não condena, né? As uvas, as passas, o vinho, eles eram elementos importantes na dieta dos povos do Oriente. E é até hoje. Então, a uva, a passa, o vinho, ele faz parte da cultura oriental
tal como o café faz parte da nossa cultura aqui no Brasil. Vou dar um exemplo aqui, né? Não só no Brasil, em vários países, mas inclusive no Brasil. Então a gente não pode ter a cabeça pequena de entender as coisas como a gente quer. A gente tem que ser fiel ao texto bíblico e ao ambiente cultural da Bíblia, tá? Então, vamos separar as coisas aqui. Deus nunca proibiu ninguém de produzir vinho, Deus nunca proibiu ninguém de produzir vides, de colher e plantar uvas. Deus nunca proibiu isso, tá? Na verdade, na sociedade do Antigo Testamento, o vinho era considerado uma bênção de Deus. E eu posso provar isso. Vamos ler Salmo 104, vamos lá? Tem várias passagens, gente. Não posso ler todas, mas vou ler algumas. Salmo 104, versículo 14 e versículo 15. Olha o que está dizendo aí. Faz crescer a erva para o gado, a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Então, olha aí. Numa dieta, né? Olha só, de bênção para o homem, o Salmo 104 está dizendo que entra o vinho, entra o azeite e entra o pão. Então Deus nunca proibiu nada disso. Deus não proíbe ninguém de produzir uvas, nem tampouco o vinho. Como eu disse, o vinho é um artigo super importante, é um alimento importante na dieta dos povos orientais. Deus nunca proibiu isso, tá? Mas, por outro lado, vamos também ser fiéis ao que está escrito na palavra. Por outro lado, a Bíblia condena a embriaguez. E a Bíblia condena tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Eu tenho vários versículos para apoiar isso, gente. Vários. Quer anotar? Pega a sua caneta e anota. A Bíblia condena a embriaguez. A Bíblia não condena produzir uvas, nem suco de uva, nem passas, nem vinho. Deus nunca proibiu isso. Mas a Bíblia proíbe e condena a embriaguez. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Onde está escrito isso, evangelista Alessandra? Provérbios 20, versículo 1. Vamos ler alguns, não vou ler todos, tá? Provérbios 20, versículo 1. Vamos lá? O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Tá claro? Tá claro? Tá dizendo aqui que o vinho é escarnecedor. Então, se o vinho é escarnecedor, por que eu vou me embriagar com vinho? Tá? Bebida forte e alvoroçadora. Quer dizer, muita gente toma coragem de fazer algumas coisas quando tá com a cara cheia. Coisas que não faria se estivesse sóbrio. É isso que tá dizendo aqui, tá? Vamos ler outro? Provérbios, deixa eu ver aqui, 23, versículo 19. Vamos lá. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, dirige no caminho teu coração. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Olha aí, tá? Outro exemplo de texto que fala sobre isso. Isaías 5:11. Vamos lá? Isaías 5, versículo 11. Eu tô lendo alguns versículos aqui para você saber que a Bíblia, ela é clara nas coisas, tá? É a gente que tenta achar o que a gente acha, mas a Bíblia é clara. Isaías 5:11 diz assim, olha: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebidice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Isso aqui não é verdade? Quem é viciado em bebida, de manhã cedo já está lá no bar. Isso eu vejo todos os dias. Eu saio para trabalhar cedinho, eu saio para trabalhar, o bar ainda está fechado, já tem uns 3 quartos esperando o bar abrir para entrar para beber. E a Bíblia fala aqui, ó, ai daqueles que se levantam de manhã e seguem a bebidice, e continuam até a noite, até que o vinho esquente. Então, são alguns versículos, não vou ler todos, tá? Se você quiser anotar aí, olha, Abacuque 2:15, Romanos 13:13, 1 Coríntios 6:10, Efésios 5:18.
Todos esses versículos estão condenando a embriaguez. Então nós temos referências no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então aqui a Bíblia, né, aqui em Gênesis 9, fala que Noé se embriagou. E o resultado disso não foi um bom resultado. O álcool não é um estimulante. A gente fala assim, eu tomo álcool para me estimular, é um estimulante. Não. O álcool é um depressivo, é um ladrão de cérebro. O álcool é um ladrão de cérebro. O álcool pode anestesiar as pessoas, ele enfraquece os sentidos das pessoas, ele debilita as forças das pessoas, ele rouba a dignidade da pessoa. Então o álcool faz isso. Provérbios 20, versículo 1, a gente acabou de ler. Então, o fato de ficou registrado aqui em Gênesis, o fato que Noé se embriagou ficou registrado para nos alertar do perigo do pecado. Então, tudo que está na Bíblia registrado é para nos alertar. Na verdade, Deus nunca permite que os seus filhos pequem em paz, pequem em sucesso. Isso é uma coisa que eu aprendi e eu estou passando para você. Deus nunca vai permitir que você peque em paz. Ele sempre vai te advertir. A palavra de Deus vai te advertir quando você estiver errado, tá? E é por isso que eu amo a palavra. Por isso que eu amo a palavra, tá? Então é um assunto que também aparece aqui em Gênesis 9. Olha só quantas coisas já falamos aqui desde o início da live em Gênesis 9. Vamos para outra. Vamos para outra coisa. Deixa eu ver um pouquinho d'água aqui. Aqui aparece também um dado muito interessante, que são os 3 filhos de Noé. Vamos lá? Gênesis 9, 22. Eu fechei a Bíblia, não sei porquê, né, gente? Tem que ficar aberta, porque eu tô aqui em Gênesis 9. Versículo 22 diz assim, olha. E viu Cão, em algumas traduções diz Cã, pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Aqui tá. O que aconteceu a partir dessa embriaguez? Noé ficou nu, ficou pelado, né? Ele perdeu a vergonha, perdeu o pudor. O primeiro a ver ele nu foi Cã ou Cão. E a Bíblia relata aqui que ele foi pai de Canaã. Isso tem que ficar explícito para que você possa entender algumas coisas em relação aos povos e às nações. Cã, que era o filho caçula de Noé, ele vê o pai nu. Em vez de ele ajudar o pai, cobrir o pai, não. Ele foi para fora avisar para todo mundo, né, num tom de zombaria do pai. Mas no versículo 23 diz que tomaram Sem e Jafé uma capa e o puseram, né, nos ombros do seu pai, virados para trás, sem olhar. Eles pegaram aquela capa, jogaram em cima do pai, cobriram a nudez do pai, com o rosto virado, de maneira que eles não vissem a nudez do pai. Isso é muito interessante também, gente. Isso ficou registrado na palavra para nos ensinar, tá? Depois da lei de Moisés, isso aqui é repetido. Mas lembre-se que aqui não tinha uma lei formal ainda, né? A lei veio por Moisés. A Bíblia fala que a lei veio por Moisés. Não existia uma lei formal ainda. Mas por questão de coerência, né? De amor filial, os filhos não deveriam ver os pais nus. E Cã, ele não respeita isso. Ele não respeita isso. Ele vê o pai nu, ele zomba, ele ri, ele olha, ele vai chamar outras pessoas para verem, né, os irmãos para verem, não respeitando o pai. Claro que o pai não vigiou, mas ele deveria ter respeitado o pai. Então, esse desrespeito clamoroso que acontece aqui no versículo 22, né, Cã, esse filho mais novo de Noé, flagrou, como é que fala, gente? Flagrou, né, o seu pai nu, né, em vez de proteger o pai, expôs o pai ao ridículo, fazendo passar vergonha, né, diante dos seus irmãos. Foi um ato antifilial, foi um ato que não demonstrou respeito, né, pela pessoa do pai. E isso tudo acarretou numa coisa, porque tudo tem uma consequência, né, gente? Tudo tem uma consequência. Se você ler os versículos abaixo, do 24 ao 27, Noé faz uma revelação. Noé administra, ou diz, ou profere uma profecia sobre a sua própria família. Vamos ler do 24 ao 27? Vamos lá. Despertou Noé do vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera.
E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja a seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então, Noé profere uma profecia aqui. Profecia essa que é muito mal interpretada hoje. Já vi muitos pregadores, muitas pessoas interpretarem mal essa profecia que Noé profere. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente diz. A gente não pode ultrapassar o texto. A gente tem que dizer o que está escrito no texto. A gente não pode ultrapassar o texto. Noé proferiu essas profecias sobre os seus filhos e sobre os seus netos. A gente tem que entender que Noé não estava vendo só aquele momento, tá? Que é uma profecia, uma revelação do futuro. A Bíblia é bem clara, depois que Noé sai daquele coma alcoólico, vamos dizer assim, né? Daquela embriaguez, ele sai daquilo, e ele percebe o que aconteceu, ele profere palavras, saem palavras da boca dele em relação à sua própria família, que no caso eram seus filhos, tá? Então Noé profere essas profecias baseada naquilo que ele viu no caráter dos filhos naquele momento. E ele sabe que tudo que aconteceu ali vai repercutir para frente, tá? Então não é nenhuma anomalia, não acontece nada demais aqui, apenas Deus dá uma revelação a Noé baseado naquilo que aconteceu, baseado no caráter dos próprios filhos dele. Então ele amaldiçoa Cã, mas no caso ele não amaldiçoa no próprio filho. Ele lançou uma profecia em cima daquilo que aconteceu. Claro que o filho tomou uma atitude ruim, mas Noé vislumbra o futuro. Ele vê lá na frente. Deus dá essa revelação a Noé. Então, o que ele fala para Cã, ou Cão, né, em algumas traduções? E ele já usa a palavra Canaã. Prestou atenção aí? Porque Cã era aquele progenitor que daria origem às nações, né? Nações sairiam dele. E ele já não fala Cã aqui, ele fala Canaã. Olha só, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja dos seus irmãos. Então ele está dando uma profecia aí, tá? Os descendentes de Cã incluem, se você não sabe, alguns dos inimigos mais ferrenhos de Israel. Então, quando Noé diz que Cã será servo de Sem, gente, preste atenção no que está sendo dito aqui. O que eu falei no início da live? Que eu falei no início da live? Que de Sem nasce Abraão. Da linhagem de Sem vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem depois o Messias. Então Noé está tendo uma revelação aqui do futuro mesmo. Ele está dizendo o seguinte, que Canaã será servo de Sem. E ele não mentiu, ele falou a verdade. Por quê? Quem era Canaã aqui? Quando ele se dirige ao seu filho Cã, que seria o progenitor de várias nações, quem seria Canaã aqui? Canaã seria os mais ferrenhos inimigos de Israel. Quais são essas nações que saíram de Cã ou Cão, né? Canaã. Quem seriam essas nações? Egito, Filistia, Assíria e Babilônia. Ok? Então isso é uma coisa pra gente entender, porque eu já vi muita gente falando muita besteira em relação a isso, tá? Então fica evidente aqui que os descendentes de Cã se destinavam a sofrer maldição e servidão, não em decorrência do pecado de Cã, porque Cã riu do pai ali e viu a nudez do pai, mas em decorrência do que eles fariam a partir dali. Tá entendendo? Então, Noé, ele consegue enxergar lá na frente. Por causa dos próprios pecados dessas nações que eu citei, que são descendentes de Cã ou Canaã, por
causa dos próprios pecados deles, eles seriam punidos. E Noé diz que eles seriam servos de Sem. E são mesmo, porque de Sem, da linhagem de Sem, veio o próprio Jesus. Então Noé não mentiu, ele falou a verdade, tá? Agora, existem muitas ideias equivocadas sobre a maldição de Canaã. Tem muita gente que fala assim, porque Noé amaldiçoou Cã, por isso que os africanos, eles sofrem tanto, porque os africanos são descendentes de Cã ou Cão. Eu já vi muita gente falando isso, gente. Não foi pouca gente, não. Desde que eu me entendo por gente, eu nasci na igreja, sou criada na igreja, sou neta de pastor, entendeu? Eu sempre ouvi isso. As pessoas muito equivocadas quanto a isso. Agora, para início de conversa, os descendentes de Cã não eram negros, eram caucasianos. Então o erro já começa aí. Então, assim, por isso é importante a gente ler, estudar a palavra de Deus. Então, esse negócio, que eu até professor em faculdade já ouvi falando isso. Como é que eu posso crer num Deus que amaldiçoou um povo, não sabe de nada e ficava falando besteira? Eu já vi até professor universitário em faculdade falando isso. Então, gente, não tem fundamento para as pessoas dizerem que a instituição da escravidão é a maldição de Cã, ou de Cão, ou de Canaã. Isso não tem fundamento, gente. Eu expliquei muito bem para vocês aqui por que Noé proferiu essa profecia, tá? E ela foi uma profecia verdadeira. A segunda coisa que a gente pode ver aqui nessa questão é que, apesar dos pecados, dos caminhos maus, apesar dos caminhos maus dos descendentes de Cã, eles foram grandes civilizações e ninguém pode negar isso. Então, se realmente eles tivessem sido amaldiçoados, né, para serem escravos, isso já cairia por terra também. Por quê? Porque as maiores civilizações vieram desse filho de Noé, que é Cã ou Cão, que são os egípcios, por exemplo, né? Tá lá as pirâmides lá para vocês terem uma noção do que eu tô falando em relação à nação egípcia, no conhecimento que os egípcios tinham, que dominavam na época, né? Babilônios, assírios, egípcios, todos eles são descendentes de Cã ou Cão, e foram grandes civilizações. Só que mesmo essas civilizações que se voltaram contra o povo de Deus, porque a gente sabe que de Sem se originou a nação judaica, esses povos não conseguiram vencer a nação judaica. Por quê? Nação judaica, existe uma profecia aqui, desde Gênesis de Noé, né? Falando o quê? Que Deus fala usando Noé, né? Que bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Olha só, né? Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Então, essa profecia se cumpre cabalmente, né? E aí a gente pode dar uma curiosidade aqui, dentro desse texto, porque meu tempo já está terminando, tá? Os 3 filhos, e depois eu vou mandar isso em PDF para o pessoal que está me acompanhando aqui, tá bom, gente? Essa informação vai lá para vocês. Sem, Cã e Jafé. Quem são os descendentes de Cã? Cananeus, egípcios, filisteus, hititas e amorreus. Eles são os descendentes de Cã. E a gente pode perceber que a maioria desses que eu falei se tornaram inimigos da nação escolhida, do povo de Deus, né? Então, olha só como é que a Bíblia se cumpre, né? De Jafé, quais são os descendentes de Jafé? As nações, gente, estou dizendo em relação a nações. Quais são as nações descendentes de Jafé? Que Deus fala usando Noé assim, olha, alargue Deus a Jafé. E essas nações habitem nas tendas de Sem. Você percebe que Sem está em preeminência. Sem está em preeminência aí. Quem são as nações que descendem de Jafé? Curiosidade para você que não sabe. Os gregos, os trácios, os citas. Foram nações também muito poderosas e muito proeminentes até hoje. Até hoje, né? A gente sabe que muitas línguas se originaram do grego. Então são nações proeminentes que foram abençoadas também por Noé, né? Quando Noé diz assim, alargue as tendas de Jafé e que ele habite nas tendas de Sem. Alargue Deus a Jafé.
e que ele habite nas tendas de Sem. Também é uma profecia para o futuro, né? Coisa linda, gente. A Bíblia é maravilhosa. E aí, quais os descendentes de Sem, então, irmã Alessandra? Tô curiosa, né? Porque Sem tá em evidência aí, né? Quem são essas nações que descendem de Sem? Os hebreus, os caldeus, parte dos assírios, os persas e os sírios. São nações que foram descendentes de Sem. Só por curiosidade, tá bom? Então, mais uma curiosidade para vocês. Os descendentes de Sem eram chamados de semitas. Abraão, Davi, Jesus eram descendentes de Sem. Olha como que a profecia de Noé se cumpre. Vou repetir. Abraão, Davi e Jesus eram descendentes de Sem. Então a profecia se cumpre realmente. Os descendentes de Cã se estabeleceram-se em Canaã, no Egito e na África, tá? Por uma coincidência, né? Os descendentes de Cã se estabeleceram em Canaã. E onde fica essa Canaã, geograficamente falando? Egito e África. Os descendentes de Jafé se estabeleceram em sua maioria na Europa e na Ásia Menor. Tá legal, gente? Então, isso aí é uma curiosidade do livro de Gênesis, aqui mais especificamente o capítulo 9. E aí, o capítulo 9 termina aí no versículo 28. Viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram os dias de Noé 950 anos e morreu. Uma outra curiosidade, a última que aparece aqui no último versículo, né? Tá dizendo aí, ó, que Noé viveu depois do dilúvio 350 anos. Mas ele já tinha vivido 600 anos antes do dilúvio. Então, 600 mais 350 anos, 950 anos. E foram os dias de Noé, 950 anos, e morreu. Só que o ano que ele passou dentro da arca, que foi um ano, se eu não me engano, 1 ano e 10 meses. Deixa eu ver aqui, porque é tanta informação que a gente esquece, né? Foi mais de 1 ano que ele passou dentro da arca. 1 ano e 10 dias. Eu anotei aqui, mas não sei onde coloquei a anotação. Eu sei que foi mais de 1 ano. Esse 1 ano não foi computado. Quando Deus diz o tempo de vida de Noé, Deus não computa esse ano que ele fica dentro da arca. Que é mais uma curiosidade pra gente aqui no Gênesis 9, né? Por quê? Porque Deus considerou aquele tempo que ele ficou dentro da arca como realmente um sepultamento, né? Assim como a terra estava sendo sepultada e depois voltou à vida, né? Deus guardou Noé ali dentro daquela arca com todos aqueles animais e a sua família, e aquele ano não foi computado na vida de Noé. Mas mesmo vivendo muitos anos, chegou o dia de Noé morrer. Noé morreu. Então, isso ficou claro, né? Que é também uma palavra de Deus que se cumpriu. Porque Deus disse que a partir do momento que o homem pecasse, ele morreria. Ele morreria. E Deus realmente cumpriu a sua promessa. A árvore da vida que estava no jardim do Éden foi retirada de lá, agora está no céu, né? Não está mais na terra, essa árvore da vida. E a partir desse momento a morte entrou no planeta Terra. Mesmo que eles vivessem muito mais tempo que a gente vive hoje, né? A morte entrou no planeta Terra. Então, gente, hoje a gente aprendeu o capítulo 9, né? A gente falou sobre muita coisa hoje. Quem chegou depois, nós falamos sobre vários assuntos hoje, né? Nós falamos sobre a promessa e a ordem que os filhos de Noé receberam para multiplicar e encher a terra. Nós falamos na nova dieta do homem, que o homem comia só ervas, frutas, e depois do dilúvio ele passou a comer carne, proteína. Nós falamos da importância do sangue, da vida, da sacralidade da vida, de não matar, de não tirar a vida de ninguém. Nós falamos de pena capital, nós falamos de embriaguez,
Nós falamos do símbolo da fidelidade de Deus no céu, que é o arco que ele coloca no céu, né? Nós falamos da descendência de Noé, dos filhos de Noé. São várias coisas importantes que nós aprendemos hoje, só no capítulo 9. Então, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de todo mundo que está aqui comigo agora. Tenho certeza que você aprendeu bastante. E que lição fica pra gente hoje? Que lição nós podemos tirar do capítulo 9 de Gênesis? Deus não esconde o nosso pecado. Deus não omite as partes ruins ou difíceis da nossa vida. O que eu aprendi também hoje? Que existe leis para serem cumpridas. O que eu aprendi hoje? Que eu preciso respeitar quem está acima de mim. Os filhos de Noé, um deles não respeitou o seu pai. E isso trouxe consequências tanto para o filho dele quanto para as gerações que vieram depois dele. Isso é muito sério, né, gente? Eu aprendi que quando Deus fala, ele cumpre. Aquilo que ele falou lá no início, né, trazendo essa profecia na boca de Noé, Deus cumpriu cabalmente. Quando ele diz que Cã ia servir 100 e que Jafé ia servir 100, Deus cumpriu direitinho aquilo que ele falou, né? Porque a gente sabe que da descendência de Sem veio a nação judaica e veio o próprio Messias, que é Jesus. Gente, que coisa linda. Eu aprendi muita coisa aqui. Eu aprendi que a minha vida tem um início e também terá um final. E que eu preciso fazer valer a pena. Eu preciso fazer com que a minha vida seja um presente para Deus. Sabendo que Deus não vai omitir as partes tristes nem difíceis da minha vida, mas Ele vai me ajudar a seguir com a minha carreira até o final, né? A Vanessa colocou aí, ó, Deus de princípios. Gente, que coisa linda, realmente, o nosso Deus tem princípios, tem leis para nossa vida, né? Que coisa linda, né? Eu aprendi muito. O Ministério Delas entrou aí também, apareceu o Ministério Delas. Segunda-feira tem um culto maravilhoso lá na PIB, né? O Ministério Delas, eu também faço parte desse ministério lindo, maravilhoso. Quero convidar você, se você mora aqui nas adjacências, né, de Campo Grande, Santa Cruz, Paciência, vai fazer um curso com a gente lá na PIB de Campo Grande. Maravilhoso, cursos maravilhosos. Mulher Única, Design 1, Design 2. Lá na IMO 54, que é a minha igreja, né, onde eu sirvo ao Senhor ali, também temos um projeto lindo ali chamado Mulheres com Livros. E a gente está sempre estudando um livro bíblico que fala sobre o universo feminino. Coisa linda do céu. Se você mora em Seropédica, Itaguaí, aquela região, vai pra lá, faz o curso com a gente lá. E vai ser bênção, tá bom? Ó, muito bom ter vocês aqui comigo. Olha que bênção ter vocês aqui comigo, tá? E quero deixar um beijão aí para as minhas amigas e irmãs queridas da minha igreja lá da IMO 54, quilômetro 54, pastor Jorge Fortunato, pastora Rejane. Quero deixar um beijo para as meninas que estudam comigo lá no Mulheres com Livros. Dizer que sábado é o nosso fechamento, hein? Sábado é o nosso fechamento, vamos estar juntinhas lá fechando. Vamos receber lá a pastora Elaine Brum, vai trazer uma palavra maravilhosa pra gente lá. Ó, vai ser bênção, é semana de bênção, né? Semana que vem vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher. Vou fazer uma live maravilhosa no dia 11 com a Lídia Cabral, que é a idealizadora do Chá com as Amigas aqui em Campo Grande. Ela vai trazer uma palavra para mim aqui, para você também, uma live aqui importante. Gente, vamos aproveitar. Reino de Deus, visão de reino, visão de crescimento, visão de palavra. Ó, coisa linda do céu. Vamos aproveitar esse tempo que Deus nos deu. Eu não sei quanto tempo Deus vai me dar. Eu tenho 45 anos. Espero viver até 90, 100. Mas o tempo que Ele me der, vai ser para proclamar as boas novas do Senhor. Falar de Jesus, falar da palavra, falar de Bíblia. É isso que eu quero fazer até o fim dos meus dias. E quero agradecer a Deus pela vida de vocês que estão aqui comigo. Toda quinta-feira tem um grupo aqui, gente. Ó, o Rogério tá falando, Toda quinta-feira tem um grupo aqui maravilhoso aprendendo a palavra do Senhor. Eu amo vocês.
Deus abençoe, ó, Vanessa, Rogéria, Amanda, Malcione, ministério delas, pastor Luciano que estava comigo aí, não sei se ainda tá, que estava indo pro trabalho. Gente, só gente boa aqui, ó. Dá um tchauzinho aí, gente, pra me saber que vocês estão aí ainda. Dá um tchauzinho pra mim aqui, ó. Vai ser bênção, né, Vanessa? Será uma bênção. Semana de bênçãos, né? Semana de bênçãos. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoadíssima na presença do Senhor. Final de semana super abençoado. E quinta-feira vamos estar aqui, tá, gente? Gênesis capítulo 10. Leia aí na sua Bíblia e vem aqui, ó. Vanessa falou que Deus me deu muitos anos. Vanessa tá fazendo aniversário, né, Vanessa? Vanessa fazendo aniversário hoje? Gente, Deus abençoe vocês. Vocês são lindas demais. Hoje a minha secretária também tá fazendo aniversário, Karina. Tá fazendo aniversário. É só coisa boa, gente. É um tempo bom. Março. Já assistiram meu videozinho sobre o mês de março? Esse mês de março promete. Mês de março é mês de bênção, mês de celebração, mês de vitória. Esse mês de março, gente, é o mês da força. É Adir. É o mês Adar, é o mês da força, da celebração, das vitórias, coisa linda. A Márcia também tá aqui, ó, Márcia Bastos, mês de coisas maravilhosas. Se você não assistiu esse videozinho ainda que eu fiz sobre mês Adar, mês de março, assista, tá gravado aí, tá, ó. Beijo pra todos, deixa eu ir embora, senão eu não saio daqui, gente. Beijão pra todo mundo, Deus abençoe muito vocês, obrigado pela companhia de sempre. Deus abençoe.